de todo mundo. Então, as emanações mentais de vocês me auxiliam aqui na frente. E se alguém quiser falar alguma coisa, e se a casa permitir, podem ficar à vontade também. Está permitido. Pronto, a casa permitiu, eu também permito. Muito obrigada. Bom, nós começamos o encontro fazendo o nosso tema, que foi uma prece. E nós fizemos a prece, ela fez no final a prece que todos nós conhecemos e que sempre nos leva a alívio, traz consolo. Mas hoje a gente quer falar de uma forma um pouco mais profunda da prece. O que significa a prece? Quando devemos fazer a prece e por que devemos fazer a prece? Aí o Livro dos Espíritos nos ajuda, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda, mas principalmente o Evangelho de Jesus. Então aqui eu coloquei Jesus no momento derradeiro dele. Tudo bem que está claro demais, mas estava um pouco mais escuro. Isso aqui foi quando Jesus estava no horto, fazendo a prece antes dos soldados chegarem e levarem ele para a crucificação. Então, nesse momento, Jesus estava conversando com o nosso Pai, estava conversando com Deus e pedindo a Ele para afastar dele esse cálice, mas que, se fosse necessário, que fosse feita a vontade de Deus. Quando a gente faz uma prece, a gente pensa dessa forma? Como que a gente faz a prece? Aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu pegar o livro errado. Lá no capítulo 2 da parte 3ª, nós temos um pedaço de um capítulo dedicado todo à prece. E chama Lei de Adoração. Aí, na pergunta 659, pergunta assim, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele e se colocar em comunicação com ele. Pela prece podem-se propor 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Qual que a gente mais faz? A gente pede, né? A gente é muito pedinte, pede demais, demais. Mas a gente tem a paciência de esperar o pedido ser atendido? Em que momento que a gente quer que o pedido seja atendido? Agora, nesse minuto. Senhor, as coisas estão difíceis, resolve o meu problema aí. Só que a prece, ela é uma comunicação com Deus. E essa comunicação, ela vai e volta. Tem quem está pedindo e quem está ouvindo. Então, quando eu faço uma prece, é porque eu estou necessitado de algo. E aí, o que eu faço quando eu consigo o que eu queria? Eu agradeço e depois? O nosso dia deveria começar com uma prece. Abrir os meus olhos. Meu Deus, mas fazer uma prece logo que eu levantei é muito complicado. Mas o que é a prece? A prece é o momento que eu estou jubilosa, eu estou feliz, agradecida. Então, se eu acordar, abrir os meus olhos e falar: Senhor, muito obrigado por eu hoje ter acordado, já é uma prece. A gente às vezes coloca na cabeça que prece é sempre muitas palavras, muitos floreios, palavras bonitas, e não é. A sinceridade, ela mora na simplicidade. Quanto mais simples e objetivo eu for, mais sincero será a minha prece. Por quê? Porque ela vai vir do meu coração. Na hora que eu estiver fazendo a prece, vier na minha cabeça alguém que eu estou com alguma dificuldade com ela, fala isso na prece.
Conversa com Deus, conversa com Jesus, conversa com os mentores, porque eles estão ali para nos ouvir. Aí, lá em 1 Timóteo, a carta que o Paulo escreveu no 1 Timóteo 2,8, a gente tem: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Conseguimos fazer isso? Tá lá numa baita de uma confusão. Você fala assim, gente, vamos fazer uma prece? Que prece? Isso aqui não é momento para prece, não. A gente está em confusão, nós estamos em atrito. Que mané prece? Mas é aí que deveria se ter uma prece. No final do ano a gente costuma fazer muita prece, não costuma? A gente costuma fazer muita prece, a gente costuma ser muito solidário. Por quê? Porque a gente quer começar um ano novo. Só que o novo pode ser feito todos os dias, todos os momentos, todos os minutos do nosso dia pode ser novo. Veio um mau pensamento? Deixa eu lembrar do Timóteo, da carta de Paulo para o Timóteo. Vamos entrar em prece. Deixa eu dissipar de mim isso que eu estou sentindo. Porque aí a gente acaba permeando o ambiente onde a gente está com uma energia boa, uma energia diferente. Mesmo que você comece a fazer a sua prece um pouco irado, à medida que você vai falando, você vai se harmonizando. Ah, mas quando eu tô com raiva, eu não consigo fazer prece. Não adianta. Lê. Pega aqui, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é só prece. E tem prece para todos os momentos, para todos os tipos, para todas as situações. E o Kardec colocou isso justamente por isso. Porque nós temos dificuldade de fazer prece. A prece, ela é quase um desafio para nós. E aí, para a gente entrar nesse clima de prece, eu trouxe uma leitura do livro Cartas de uma Morta. Esse livro foi escrito pela mãe do Chico Xavier, através dele. Então, a psicografia foi através dele. E ela contou como foi o desencarne dela, o que aconteceu e alguns momentos interessantes nessa visita espacial que ela fez. Aí, essa parte principalmente está muito relacionada com o nosso tema, então por isso que eu trouxe. Ela tinha voltado à Terra, tinha visto a Terra pelo espaço e depois ela veio para a Terra. E ela descreve no livro como que foi entrar na atmosfera da Terra de novo. E é bem interessante. Eu não vou contar, só para vocês ficarem curiosos e querer ler o livro. É um livro ótimo, fininho, excelente e vai fazer bem para todo mundo. Então, ela estava pairando na Terra e aí ela começou a reparar que tinha, vamos imaginar assim, sabe quando o sol bate através de uma fresta assim, tá escuro, mas ele bate assim, e a gente vê aquelas poeirinhas assim, só que elas são tudo douradas? Foi mais ou menos isso que ela viu. E ela achou interessante. Algumas eram muito luminosas e passavam a atmosfera da Terra. Outras já eram mais fraquinhas e mal saía da parte da Terra. E outras nem chegavam lá. Deixa eu ver se é o próximo slide aqui que tem o desenho. Não, não é. Então, ela achou isso muito interessante e falou assim, mas o que é isso? E aí o instrutor que estava com ela falou, isso são as preces. As preces que são feitas, elas sobem. Só que depende da sinceridade de quem está fazendo, ela chegar onde ela precisa chegar. E tem espíritos que têm justamente essa função. Levar as preces até onde elas precisam chegar. Por exemplo, eu fiz uma prece para Bezerra de Menezes.
Só que eu ainda não estou na vibração de Bezerra de Menezes. Eu ainda estou numa vibração mais baixa. Vai ter alguém ao meu lado, espiritualmente, um amigo espiritual, que vai fazer essa comunicação minha com a Pleiade de Bezerra. E a minha prece vai chegar lá. Só que para eles me auxiliarem, essa prece precisa ser de coração, precisa ser sincera. Então, nesse movimento, a mãe do Chico escutou o seguinte: meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não nos falte a tua providência misericordiosa. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita. Ó Pai nosso que estais no céu. Aí a mãe do Chico. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em pranto. Num átomo de tempo, por intermédio de extraordinária interfluência de pensamento, pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações, e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, instintivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança. Como se houvera pressentido, vi-a meditar por instante, com o olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. Quem já passou por isso? Está naquele momento de desespero, faz uma prece e sente um alívio dentro do coração, que te faz ter força para levantar e continuar o que você precisa fazer. Alguém que está doente, algum problema que você acha que você não vai ter forças para poder resolver aquele problema, você faz essa prece e aparece como se você tivesse recebido uma injeção de ânimo. E você fala, não, eu vou dar conta. É isso que esses amigos espirituais fazem. E é isso que é a terapêutica da prece. Aí ela fala no final: ah, como me senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto. Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes, que aceitam a sua cruz com abnegação e devotamento. Aqui ela deixa outra dica para a gente. Eu preciso ser abnegada e devotado ao que eu estou passando. Se eu estou passando por uma situação difícil, não adianta eu falar, Senhor, resolve o meu problema. Porque quem tem que resolver o nosso problema somos nós mesmos. Mas eu posso pedir, Senhor, me dá força, me dá coragem, me ajuda, me inspira, que pode ter certeza absoluta que vai aparecer alguém enviado do mais alto para te auxiliar. Só que tem que ser de coração, com sinceridade. E se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados. A luz que o distintivo dos redimidos, em contraposição com os orgulhosos, que na terra somente buscam as suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Então, eu quis começar com essa oração da mãe do Chico, Maria, eu esqueci como é que é o nome dela, mas eu vou lembrar e falo. Ela fez essa oração, ela ajudou essa pessoa e depois, no final do livro, ela fala que ela foi justamente para esse local, para ajudar as preces chegarem aonde elas têm que chegar. O Chico também falou que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Por quê? Porque para uma mãe fazer uma prece para um filho, ela depõe naquela prece todo o amor e toda a sinceridade dela.
Então aquilo ali já é um passaporte para passar direto. Não precisa nem de intermediário. Para onde a prece é enviada, ela chega. Só que muitas vezes as coisas não acontecem como aquela mãe queria. O problema do filho não é resolvido. Mas aí o que a gente faz? A mãe às vezes se revolta. Isso é o oposto da resignação. Somos filhos de Deus. Não existe ninguém maior do que Ele do mundo. Ele sabe tudo sobre nós e sabe exatamente o que a gente precisa. A lavoura é nossa, a colheita é nossa. E Ele nos dá todo o material para que a gente vença os obstáculos que nós mesmos causamos a nós. Porque a doutrina espírita, ela tem exatamente essa função. Nos dar noção de responsabilidade. Ninguém é responsável pelo que acontece comigo. Eu sou o responsável. Por quê? Porque eu sou dono de mim. Existe o livre-arbítrio. Ninguém me obriga a fazer o que eu não quero. Mesmo que eu esteja oprimida, mesmo que eu esteja subjugada, em algum momento eu posso romper aquilo, só que eu preciso querer. E esse querer vem da gente. Eu não posso implantar querer nas pessoas. As pessoas, nós precisamos querer de verdade, mudar, fazer alguma coisa, e aí o que a gente chama de milagre acontece. Mas o milagre é só esse desbravamento interior da gente mesmo. E a terapêutica da prece é uma ótima... Terapêutica é o que faz aqui nessa casa. Aqui existem várias terapêuticas. Mas se quem está nessa terapêutica não quiser, tudo que é feito aqui não vai surtir resultado. Eu preciso querer. Eu preciso fazer. O movimento tem que ser meu. Então a terapêutica vem do grego terapeutike, tekme, a arte de tratar as moléstias. E o que são as moléstias? Ninguém se arrisca a falar assim, isso é moléstia. Isso é moléstia. O que são as moléstias? As moléstias foram os caminhos que eu escolhi trilhar, me afastando do Cristo. Nós não fomos trazidos no mundo para sermos infelizes. Nem fomos criados para sermos infelizes. Todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E aí eu fui desenvolvendo e comecei a fazer escolhas. Como são as escolhas que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou escolhendo para a minha vida? Eu estou dando conta daquilo ali? Eu faço uma prece pedindo uma lucidez antes de fazer alguma coisa? Nem sempre a gente faz isso. Mas se a gente fizesse, a gente ia, talvez, errar menos. Entrar menos em estradas das quais a gente ainda não tem condições de sair. E começar esse processo de sofrimento interior que a gente traz para dentro da gente. Então essas moléstias são tudo que eu fiz sem ter responsabilidade naquilo que eu estava fazendo. Eu preciso ser responsável pelos meus atos. Mas é muito difícil. A doutrina espírita tem um monte de livro. Só o Pentateuco, que Allan Kardec trouxe para nós, responde a maioria das nossas perguntas. Principalmente essa da prece. A prece é a nossa conexão com o divino. É o momento que eu converso com ele. Eu fecho os meus olhos, entro para o quarto. O que é o quarto? Eu.
fecha a porta, eu e eu, converse com Deus. Então sou eu e eu, sem véu, sem vergonha, sem timidez, me desnudar para Deus, conversar com Ele. Mas será que eu estou dando conta do que Deus vai me responder? Aí tem vezes que a gente prefere adiar um pouquinho a conversa. Não, outro dia eu converso, eu não estou muito preparado pelo que está vindo. Igual eu costumo falar que eu sempre peço a Deus força para quando a cobrança vier das coisas que eu andei errado, eu tenha coragem para continuar persistente. Porque a gente esquece. Quem lembra do que fez no início do ano? Quem lembra do que fez em abril? Eu fiz alguma coisa grave contra alguém? Às vezes a gente faz e nem percebe. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim: quando você for fazer a sua prece, a primeira coisa que você tem que fazer é, antes de você entregar sua adoração no templo, você tem que limpar o seu coração. Então você tem que ir lá e reconciliar com o seu irmão para depois você colocar a sua oferenda no templo. O que isso quer dizer? Antes de eu fazer a minha prece, eu tenho que perdoar e me perdoar pelas ações. É isso que está no Pai Nosso. A gente faz isso? Não faz, né, gente? A gente às vezes esquece um tanto de coisa e uma das coisas que a gente esquece é essa: pedir perdão. Mas não é pedir perdão, como é que você chama? Cristiane. Ô, Cristiane, me perdoa, tá bom? Me perdoa, eu não fui legal com você. Não é assim. É o perdão aqui. Porque a boca tem que falar do que está cheio o coração. Então, se eu estou tendo um movimento de perdoar, o perdão tem que já ter sentido para mim. E qual que é o sentido do perdão? O perdão é eu não me julgar e nem julgar o outro. É eu não culpar a mim e nem culpar o outro. É viver em harmonia, sabendo que nós estamos em evolução, podemos errar e acertar, mas não podemos desistir dessa caminhada. E aí a gente vai ter menos moléstias no nosso perispírito, no nosso corpo físico. A gente vai ter uma dívida menor para com a lei. Por quê? O planeta Terra é uma escola, uma prisão e um hospital. Não tem ninguém, salvo os missionários, que a gente não sabe nem quem são, que está no planeta sem ser um devedor, um mal educado e um doente. Todos nós estamos nesse barco. Cada um de um jeito, mas todos nós estamos aqui. E nesse barco, quem já aceitou e entendeu e acredita, Jesus está comandando. Só que ele não facilita a nossa vida, porque somos nós que temos que caminhar. Eu plantei, eu tenho que colher. Não tem como eu pedir para outro colher para mim. É meu, me pertence. Aí eu trouxe aqui também, prece é um ato de adoração. Como eu li antes, é uma de adoração. Você pode pedir, você pode agradecer. Mas o adorar é sempre uma forma de ser grato. Adorar a Deus. Deus nos fez. Temos um planeta maravilhoso só para nós. Temos essa vida, esse corpo. Olha a maravilha que é o nosso corpo. Nós conseguimos respirar, falar, enxergar, andar, comer, se desenvolver, se melhorar, crescer.
E isso tudo é graças a quem? A Deus. Então, essa adoração é uma das partes da prece. Tem gente que fala que existe até uma forma meio sistemática de se fazer a prece. Primeiro você adora, depois você pede e por último você agradece. Mas prece não tem fórmula. A prece ela tem que vir do coração. Vai que tem um dia que eu quero só agradecer. Então eu vou agradecer. Vai que tem um dia que eu só quero pedir. Eu só vou pedir. Mas eu tenho que ter dentro de mim o entendimento que é Deus, o superior, que está em tudo. Ele é que é o nosso comandante. Aí agora, eu vou trazer a nossa responsabilidade. A Terra, aos nossos olhos, apesar que alguém aqui já foi no espaço? Alguém aqui é astronauta? Não, né? Então, quem já foi no espaço ou já viu os filmes de espaço, as fotos, o nosso planeta Terra ele é azul, lindamente azul. Só que espiritualmente falando, o nosso planeta não é azul. Nós estamos o umbral, ele está pouco acima dessa parte que a gente está agora. Então, ele permeia ali. O umbral, ele é uma construção mental. Então, quando a gente fala assim, eu vou morrer e não vou passar por umbral. Todos nós vamos dar uma passada no umbral. Porque o umbral é justamente isso, é a passagem. Sair do mundo físico e ir para o mundo espiritual. Agora, quanto tempo que eu vou ficar nesse umbral? Vai depender da minha mente. Todo mundo aqui assistiu ou talvez leu o livro do André Luiz, O Nosso Lar? Vocês lembram quando ele estava... Vocês lembram quanto tempo ele ficou? 8 anos no umbral. 8 anos lá não é os 8 anos daqui. É diferente. Tanto que eu já li no livro que 100 anos aqui é um dia lá. Então, é um tempo diferente. É uma contagem de tempo diferente. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. O André Luiz ficou 8 anos na monoideia de que ele precisava de ajuda, de que ele estava doente, de que ele estava em situação deplorável, que ele estava definhando. Isso foi a construção mental do André Luiz. Aí quando a gente fala assim que o umbral é uma construção mental, é por isso. Nós somos pensamento. E a gente só sintoniza com aquilo que sintoniza com a gente. Então, se eu sintonizo aqui, eu vou estar atraindo para mim pessoas que sintonizam aqui. E o umbral, ele é uma conexão de pessoas que pensam na mesma vibração. Então, aquilo ali é o quê? Sofrimento. Então, tem muitos espíritos alinhados ali no sofrimento. Então, eles fazem o umbral. E o André Luiz ficou nesse umbral por 8 anos. O que fez o André Luiz sair do umbral? Quem que assistiu o filme vai lembrar. Quem falou? Eu ouvi alguém falando aí. Isso. Quando ele fez a prece que a mãe dele ensinou. Só que como que foi essa prece? Foi uma prece assim? Foi uma prece de coração. Foi uma prece de quem já não estava aguentando mais aquela situação. Foi a prece de alguém que estava pedindo socorro. Eu não quero mais estar aqui. Eu preciso sair daqui. Quando André Luiz fez essa prece, ele enxergou Clarencio.
Só que o Clarence esteve ao lado do André Luiz os 8 anos. Ele estava ali. Sabe quando fala que a gente está cego? Está cego. O negócio está na sua frente. Mas eu não estou enxergando. O André Luiz não enxergava por quê? Porque o André Luiz ainda não tinha se resignado. E quando ele fez essa prece sincera, ele se resignou. E quando ele se resignou, a vibração dele fez assim, ó, deu uma subidinha. E essa subidinha foi primordial para que ele fosse socorrido. Aí depois, o André Luiz ainda teve que dar uma domadinha no orgulho dele. Ele conta tudo pra gente no livro do Nosso Lar. Mas o principal é esse. Para que eu saia de uma situação que eu não tolero mais, eu preciso fazer um movimento sincero. E esse movimento deve começar com uma prece. Uma prece sincera. Uma prece porque Deus sabe tudo que está no nosso coração. Bom, então eu não preciso fazer prece. Precisa. Precisa porque tem uma passagem bíblica que é uma das minhas preferidas, que eu tenho 2 passagens que são as minhas preferidas, mas essa é a segunda preferida. Chama Caminho de Emaús. Não, essa é a minha preferida, não é essa que eu quero falar não. Tem o cego Bartimeu. O cego Bartimeu está na beirada da estrada e ele ouve que Jesus ia passar por lá. Aí ele começa a gritar: Senhor Jesus, Filho do Altíssimo, tem piedade de mim, tem piedade de mim. E os discípulos: para de gritar, para de falar, você está gritando muito alto. Jesus chega até ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Então é por isso que eu preciso fazer prece. Porque Deus não pode ir distribuindo. E se não for aquilo que eu quero? O que eu quero? O que o meu coração quer? É aí que mora a sinceridade do pedido. O que eu verdadeiro, lá no fundo do meu coração, o que eu quero? É isso que eu quero? Então é isso que eu vou pedir. E todos os recursos serão enviados para que você alcance o que você realmente quer. E por isso que a prece também, ela é individual. Eu não posso pedir... Como que você chama? Juliana. Eu não posso pedir para Juliana passar no concurso. Ô, gente, ajuda a Juliana a passar no concurso. Ela precisa passar no concurso. Mas será que é isso que a Juliana quer? Ela que tem que saber o que ela quer. Não tem como eu saber. Eu posso me juntar em oração para fortalecer a oração dela. Mas eu não posso resolver o problema dela. Nós temos que resolver os nossos problemas. Aí eu trouxe essa paisagem aqui. Vocês podem ver que tem algumas que estão com umas bolinhas pretas. Isso aqui é a nossa responsabilidade com o planeta Terra. Cada pensamento nosso, ele faz a atmosfera da Terra. Nós, humanos, que moramos nesse lindo planeta azul, é que somos responsáveis pela emanação mental da Terra. O que circula na Terra, o ambiente da Terra, é o nosso pensamento e também as nossas preces. Então, as preces, quando é feita, eu fiz minha prece. Essa prece, ela não vai auxiliar a modificar a atmosfera terrena. Ela não vai auxiliar os espíritos que estão conosco. No filme Os Mensageiros, e também tem no livro, o Alexandre fala, nós, os espíritos que estamos auxiliando, nós também precisamos de prece. A prece é bem-vinda para todo mundo. Então, nós temos os trabalhadores espirituais que estão nessa casa aqui agora. Nós temos os nossos mentores. Nós temos aqueles que tomam conta da rua onde que nós estamos transitando, dos estabelecimentos, das escolas.
Em todo local tem um trabalhador espiritual. Eles também precisam da nossa prece. Por quê? Quando eu faço uma prece para eles, eu entro em conexão com eles e aí eu facilito que essas preces auxiliem a modificar o nosso planeta. Nós estamos caminhando para a regeneração. Como que vai acontecer a regeneração? A regeneração, ela é mais espíritos levados para o bem do que para o mal. Nós estamos no oposto. O mal aqui é muito mais fácil do que o bem. Então, se eu ajudar com as minhas preces, eu vou auxiliar essa modificação. E a Terra só vai ser regeneração quando todos estiverem vibrando um tiquinho mais alto. Não adianta a Finlândia estar vibrando mais alto, não adianta a Tailândia, é todo mundo. Não somos isolados. Tem ali no Livro dos Espíritos a lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade. Nós estamos aqui juntos. E a prece que você faz para alguém, ela chega até essa pessoa. E talvez auxilia mais do que se você fizer a parte material. Nossa, eu não tenho nada para ajudar. Tem a sua prece, o seu pensamento positivo, o seu pensamento de amor, de acolhida, de empatia. A gente, aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma prece que eu achei ela muito interessante. Quer ver? Vamos ver se eu vou achar ela rápido aqui, para mim não... É uma prece que eu acredito que a gente raramente faz. É a prece de número 48, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ação de graça pelo bem concedido aos nossos inimigos. E vamos pegar inimigos, não é aquele inimigo light. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, como é que se chama? Dilceia. Eu e a Dilceia trabalhamos no mesmo departamento. E aí, uma pessoa de um departamento um pouco melhor, ela vai ser transferida para outro local. Então, a vaga lá vai estar disponível. Nós duas trabalhamos juntas, mas a gente não morre de amores uma pela outra, não. A gente se tolera, a gente tem uma convivência ali. Aí o chefe chega e fala, você e ela são fortes candidatas para poder ocupar a vaga ali. O que acontece? Agora você vira minha inimiga. Acabou. Eu vou fazer de tudo para poder te derrotar. E ela pensa a mesma coisa. E aí, quem consegue a vaga, chega lá no lugar, ela já está com uma carga pesada em cima dela. E o clima todinho do local está ruim por causa de uma disputa pequena dessa. Aí tem essa prece. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejar o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes acontece. Fala a verdade, a gente já dá conta disso? Não é difícil? Mas a gente tem que começar. Mesmo que seja assim, não tão sincero, mas começa. Não é assim que a gente começa? A gente começa fazendo uma vez, é difícil. Fazendo duas, nossa, que difícil isso aqui. Faz três, eu tô quase desistindo. Mas insiste. Porque é assim que a gente vai se modificar. E tem essa prece. Aqui, eu vou ler a prece para vocês. Meu Deus, em vossa justiça decidistes alegrar o coração de... Eu vos agradeço por ele, apesar do mal que ele me fez, ou que
procurou fazer. Se ele se aproveitar disso para me humilhar, eu o aceitarei como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não me deixeis que eu sinta por isso nenhum desgosto. Desviai de mim a inveja e o ciúme que rebaixam. Inspirai-me ao contrário a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo as suas obras. Se todos os dias eu pego essa lição, eu leio ela e falo o nome da pessoa, eu leio ela, falo o nome da pessoa, uma hora algo vai mudar dentro de mim. Mas eu preciso começar. E aqui tem prece mesmo, gente, para todos os matizes, para tudo que vocês pensarem tem. E o que vai acontecer? Nós vamos começar a emanar uns pensamentos mais iluminados. E esses pensamentos, eles vão modificando a atmosfera do lugar onde nós estamos, da rua onde moramos, do local onde trabalhamos, na convivência com o outro. Isso começa a impregnar naquele local. E você consegue modificar. Outra coisa que faz isso aqui acontecer muito também. Culto no lar. O culto no lar faz a nossa casa. Quem não mora em casa, apartamento. Quem não mora em apartamento, mora em algum sítio, alguma coisa. Faz aquele local se tornar luz. Fica iluminado. Do mundo espiritual olhando, é um ponto de luz. Se você mora num prédio, você ilumina o prédio inteiro. O que você faz na sua casa contamina os seus vizinhos e vai expandindo. E o culto no lar é difícil? Ah, mas olha só, na minha casa ninguém gosta do culto no lar. E se eu começo a fazer, eles começam a me criticar. E aí eu me desconcentro. Faz o culto dentro do banheiro. Faz dentro do banheiro. Ninguém vai te incomodar lá. Abre o evangelho, faz a leitura, abre o livro abre uma leitura edificante, faz uma prece. Pronto. Sincera. Convidando Jesus para estar dentro do seu lar. Nós, encarnados, nós precisamos de local para isso, local para aquilo, fazer assim, fazer dessa forma. A espiritualidade não. Paulo disse, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Em todos os lugares. Onde que eu tiver, tem muitos ao meu redor. Tem o ditado, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Aí agora tem o ditado do lado espiritual. Diga-me o que tu pensas, que eu lhe direi com quem andas. Então o pensamento é tudo. Eu tenho uma amiga que ela falou comigo que ela entra dentro do ônibus, ela faz uma prece e pede para os espíritos que ali estiverem envolver todo mundo que está dentro do ônibus. Principalmente o motorista. Vocês sabem o nome do motorista que dirige o ônibus, que leva a gente para um lado e para o outro? Ele está com a nossa vida na mão. Ele merece uma prece. Faz uma prece para ele. Quem entrou e quem saiu do ônibus, todos que adentraram e todos que saem do ônibus, que eles recebam uma emanação positiva, que eles recebam uma injeção de ânimo. Isso é o quê? Auxiliar essas emanações diferentes para a Terra. Essas emanações positivas, essas emanações acolhedoras, que vão trazer mais tranquilidade para o nosso redor. Eu acho incrível como que a hora passa rápido, né? Então aqui, aí ó, eu coloquei prédio, para todo mundo, para quem mora em prédio ficar feliz. Todo mundo aqui, ó, cada um tá pensando uma coisa. O que são esses pensamentos? A atmosfera da Terra é constituída de nossas emanações mentais. Nossas orações sobem até o céu ou se perdem na atmosfera antes de alcançarem aqueles para os quais clamamos ajuda. Por quê? Eu preciso ser sincera.
Quando eu estiver fazendo uma prece, eu estou fazendo uma prece. Eu não estou pensando na roupa que eu tenho para lavar, na casa que eu tenho que arrumar, se eu estou atrasada para ir para o meu trabalho. Aquele momento ali é com Deus. Eu estou em conversa com Ele. E não precisa ser palavra difícil, ser longa. As preces, elas têm que ser entendidas. Eu preciso entender o que eu estou falando. Fala uma palavra que você nunca ouviu, você vai ficar assim. Sei nem o que significa isso, mas eu estou falando. Eu preciso entender. Tem que fazer sentido para mim. Porque quando faz sentido, eu interiorizo. Quando eu interiorizo, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu pratico. Então, Pai nosso que estais no céu. O que isso significa para mim? Aqui nós temos. É a primeira prece. E eles dividiram, Kardec dividiu direitinho. Pai nosso que estais no céu. O que isso significa? Santificado seja o vosso nome. O que isso quer dizer? Ele colocou a oração dominical todinha aqui para nós. Justamente para quê? Para eu absorver, entender, ter sentido e praticar. Igual vocês já repararam que fala assim, ó. Vou ter que ler aqui porque eu só sei de cor. Eu sei de cor, é claro. Mas a gente se perde. Ele coloca aqui, ó. Aqui, ó. Pai nosso, venha a nós o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação. O que significa não me deixa cair em tentação? O que é a tentação? O que é a tentação? Cada um vai entender a tentação de um jeito. Mas a tentação é isso aqui, ó. É a matéria. É nos deixar levar por esses sentimentos que estão aqui na matéria. Raiva, ciúmes, inveja, vaidade, egoísmo. Isso é a tentação. Então, me livrai da tentação. Mas Deus vai fazer esse milagre se eu não quiser? Eu preciso trabalhar para não ser tão tentada pela tentação. É até meio complicado, mas é isso. Enquanto eu não tirar de dentro de mim essa vontade de ser ciumenta. O que é o ciúmes? Posse, é meu. Nada é nosso, nem esse corpo aqui é nosso, ele está emprestado. Essa aqui é a vestimenta que o meu espírito usa para habitar nesse planeta. Quando eu desencarnar, esse corpo aqui vai ficar aqui. Somos espíritos numa experiência humana. Não somos isso aqui. Eu não sou Valéria, eu estou Valéria. Então, essa tentação de eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais merecedora. Isso é uma tentação. Como que eu vou me livrar dessa tentação? Só fazendo a oração do Pai Nosso? É um começo. Mas essa tentação tem que fazer sentido para mim. Porque se ela não fizer sentido para mim, não vai adiantar nada. Eu vou continuar fazendo a prece. Vou continuar fazendo a prece. E vou continuar sendo vaidoso, egoísta, um monte de coisa. Bom, e a Valéria? Falta só 5 minutos. Aí, lá que eu falei com vocês da sessão do Livro dos Espíritos, que tem tudo sobre a prece, tem essa pergunta, 664. A prece por outrem não pode alterar os desígnios de Deus, mas pode proporcionar força, esperança e alívio nas provas. Eu não posso livrar ninguém
daquilo que ele tem que passar. Mas eu posso dar o ombro amigo, como diz o José Grosso, ombro a ombro, lado a lado. E como fala Bezerra de Menezes, o forte sustenta o fraco. Então, eu posso auxiliar dessa forma. Eu não posso livrar você da sua prova, mas eu posso te ajudar a ter força para passar por ela. E aqui já é o finalzinho. O homem que deixara a construção do bem por sentir-se imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te as alegrias e o perfume das rosas. Isso está no livro do Deus Sempre, foi psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel através do Chico, está no capítulo 12. Então, por que eu coloquei isso aqui no finalzinho? Apesar de tudo, das dificuldades, das tristezas, das lamentações, das muitas imperfeições nossas, nós temos o poder de orar, nós temos o poder de agradecer, nós devemos pedir a Deus que nos auxilie na nossa caminhada, porque todos nós somos filhos dele, todos nós temos as nossas imperfeições e estamos trabalhando para nos tornarmos melhores a cada dia, a cada momento e uns para os outros. Então, não esmoreça, não desista, acredite, Deus está conosco e as nossas preces, todas elas são ouvidas. Só que não é instantaneamente que a solução vem. Existe o tempo de Deus. E esse tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Ele sabe o que a gente precisa para continuar. A gente precisa ter a fé de um grão de mostarda e continuar, não desistir. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, por me ouvirem. Agradeço a casa pelo convite e desejo uma boa semana a todos vocês.